Graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Hoje nós vamos pousar os nossos olhos em Marcos 10, do 17 ao 22, onde vamos entender a história do jovem rico e como nós podemos aplicar isso e pensarmos sobre isso no que diz respeito à nossa relação com Deus e com as riquezas. Nessa história, Jesus ele está caminhando e vem ao encontro dele um jovem rico e se estabelece um diálogo. Nesse diálogo, o jovem pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aqui a gente tem um ponto importante. O que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, eu quero a vida eterna pelos meus méritos. Então, Jesus responde: Bom, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Observe, Cristo ele não está negando a sua bondade aqui, mas ele está explicando para esse homem, está explicando para mim e para você, que só Deus, o Pai, tem a bondade de conceder a vida eterna. Somente o Pai concederia a vida eterna por meio de Cristo Jesus, por meio dele mesmo, morto naquela cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia. É tanto que a palavra diz que aquele que crê em Cristo Jesus não morrerá, mas tem a vida eterna, porque todo aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, quando Jesus ele pergunta a esse jovem: por que me chamas bom? Se o único que é bom é Deus, o Pai. Jesus ele está nos ensinando, está ensinando ao homem a reconhecer a bondade de Deus. E aí Jesus continua o diálogo e fala para esse jovem sobre os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honrar pai e mãe, e cita os mandamentos. E o jovem responde que ele tem observado isso desde a juventude. E a juventude para o judeu, ele começava ali por volta de 13 anos, porque ele já conhecia a lei e já era responsável pela obediência às leis e, consequentemente, tinha sua responsabilidade pessoal pelos próprios pecados. E eu amo esse momento porque diz que Jesus fitou nos olhos e o amou. Esse momento em que a gente tem o jovem rico eterno e o jovem rico terreno, um de frente para o outro, estabelecendo essa conversa. E por que eu digo isso? Porque Cristo é o verdadeiro jovem rico. Ele foi aquele que abandonou o seu reino, a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Veio ao ventre de uma mulher, se tornou frágil e vulnerável às dificuldades da vida aqui na terra. Cristo se fez homem, o Deus homem, o Deus encarnado, aquele jovem que deixou a sua glória e a sua riqueza para nos dar a vida eterna. Eu gosto de dizer que o jovem rico eterno amou o jovem rico terreno. Porém, aquele jovem ainda tinha algo que o impedia de ir até Jesus. E a gente entende isso quando Jesus lhe dá uma direção do que ele tem que fazer, já que ele é tão obediente, já que ele observa as leis desde a sua juventude. E Jesus, então, olha para aquele jovem e diz: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Por qual motivo Jesus pediu isso a esse jovem? Esse jovem ele obedecia toda a lei, mas o coração dele estava nas riquezas. Na palavra fala: aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Não se trata de ter coisas, mas se trata das coisas nos terem, né? O amor a essas coisas. Então, na tradição judaica, a obediência à lei lhe garantia a vida eterna e também lhe garantia riquezas. Esse era o sinal de que você estava sendo aprovado por Deus. E com a vinda de Jesus à Terra, para nos ensinar
a como andarmos de acordo aos preceitos do Senhor, nesse momento é como se Jesus estivesse dizendo para nós, para mim, para você, dizendo assim: abandone os sinais materiais de confirmação divina da sua própria justiça. Confie inteiramente em Deus. Confie inteiramente em mim. Jesus estava mostrando para aquele jovem que a obediência e todas as riquezas que ele tinha, aquilo ali não era uma confirmação divina, que ele estava sendo aprovado pela sua própria justiça e que por meio da sua própria justiça ele iria alcançar a vida eterna. A vida eterna se alcança por um único e verdadeiro caminho: Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse jovem rico ficou triste porque ele era dono de muitas propriedades. E nesse momento nos faz entender que esse jovem tomou uma decisão. Ele preferiu as suas riquezas. E eu gostaria de ler duas passagens que vai falar sobre como nos relacionarmos com as riquezas. Uma passagem está em Timóteo 6, 10, porque diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor, a raiz, né, de todos os males é o amor ao dinheiro, é a cobiça. Eu gosto de dizer que Deus não está nos proibindo de ser prósperos financeiramente dizendo, mas Ele está dizendo que é necessário que nós tomemos cuidado para que o nosso coração, a nossa devoção não esteja no dinheiro, não esteja em coisas materiais, não esteja em status, né? Mas que o nosso coração esteja pousado no Cristo. Espero que você tenha entendido. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigada por ter nos amado. Muito obrigada, Senhor, por tão grande amor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem me feito entender e tem me feito compreender e acreditar que nada do que eu faça me faz merecedora da tua bondade, do teu amor, mas é os méritos de Cristo, são os méritos do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por ter sido aquele jovem rico que deixou o seu trono, o seu reino, a sua glória, majestade e poder para se tornar um homem vulnerável às dificuldades da vida terrena. Muito obrigada por tão grande amor, Jesus. Que o Senhor nos ensine a guardar o nosso coração em Ti e que as riquezas não dominem o nosso ser, não dominem a nossa mente, o nosso coração. Guia-nos durante essa semana, guia-nos de acordo à Tua vontade e que nós possamos, com mãos leves e um coração totalmente disposto a abrir mão do que for necessário para Te seguir, porque o Teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Só em Ti há eternidade. Amém. Graça e paz. Tchauzinho.